Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, junto com o anjo Gabriel, saudar a Maria com a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar, por favor. Nós queremos, nesse momento, acolher você que veio celebrar conosco. Mas seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje é o segundo dia de nossa novena em honra a Nossa Senhora do Rosário. Hoje nós estamos rezando de modo muito especial por todos os idosos. Os idosos aqui de nossa Santrópolis, pedindo saúde, pedindo bênçãos para todos. Nós rezamos também nessa missa pela família de Senhora Elce de Pinho Miranda. A imagem de hoje, o Santo Texto com as famílias, foi rezado na casa de Dona Elce. E nós acolhemos também nessa missa de hoje o presidente da celebração, Dom Marcelo Romano, bispo diocesano de Araçuaí, filho das nossas terras aqui de Manhães, que hoje nos dá a alegria da sua presença, preside a missa do dia de hoje. O nosso tema deste dia, Maria, exemplo de fé e de leiga comprometida. Vamos pedir a intercessão da Virgem do Rosário por cada um de nós, para que nós nos comprometamos cada vez mais com a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós rezamos nessas intenções, rezamos por você que vem celebrar conosco nesse dia de hoje, pedindo a intercessão da Virgem por você. E também nós rezamos pelas seguintes intenções, pelos falecidos: Alexandre de Pinho Tavares, Maria Terezinha Pires Miranda, Mauro Alcides Magalhães, Mauro Gomes de Magalhães, Mirtes Barroso Magalhães, Paulo Magalhães. E também nas outras intenções, Camila Alves Mourão, Isabela Mourão de Pinho Tavares, em ação de graças, Jacinta Coelho de Pinho Tavares. E nós também rezamos pelo Tiago Duarte, que daqui uns dias terá sua formatura. Então agradecer pelo tempo de estudo dele, por esta conquista em sua vida, rezar por ele e por seus familiares. E você que está aqui conosco, no silêncio do seu coração também, coloque a sua intenção.
Qual é a sua intenção nesse dia de hoje? Segundo dia da nossa novena, o que você apresenta para Jesus? O que você coloca aos pés da Virgem do Rosário, pedindo a intercessão dela por você, por sua família, por todos nós? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Preparemos o nosso coração para a gente celebrar com toda a fé esta Santa Missa.
Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa celebração. Jesus foi orientando os apóstolos para a sua missão também depois da ressurreição. Estabeleceu Pedro como ponte de unidade, a pedra fundamental da comunidade. Ele deverá continuar orientando e organizando a missão do reino. Por isso, afirma-lhe Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sua confissão: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, é a dos discípulos, a de nós hoje. É nessa fé viva e comprometida que precisamos viver, unidos na comunidade do povo santo do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no início desta nossa celebração eucarística, reconheçamos diante de Deus, diante da comunidade, que somos todos pecadores e necessitados do perdão, da misericórdia do Pai.
Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Elevemos a Deus com alegria, agradecidos, nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, na terra seus amados. A louvor celeste, o Senhor ambientado. Glória a Deus, lá no céu, e paz aos seus. Amém. Pai, nós louvamos, adoramos em Ti. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os vossos filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a sempre renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fala de meu Deus, me dá a paz ao coração, me faz trabalhar no irmão. Por isso eu vou ouvir com atenção a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Por isso eu vou ouvir com atenção a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Concluirei uma nova aliança e não mais lembrarei o seu pecado. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel.
Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, cria em mim um coração. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta do holocausto por rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis o coração arrependido. Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada lá do livro do profeta Jeremias, uma leitura muito bonita, porque Deus diz, pela boca do profeta, ao povo, que ele não vai mais fazer uma aliança nos moldes da aliança antiga, como havia feito com Moisés, com Abraão, em que ele entregou as tábuas da lei, para que o povo pudesse viver essa lei, viver essa aliança. Deus propõe uma aliança diferente. Ele fala que vai inscrever, que vai escrever a lei no coração das pessoas. Vai colocar a sua palavra dentro de nós, para que nós não nos esqueçamos jamais dessa lei, para que nós não nos esqueçamos jamais dessa aliança que ele estabelece conosco, estabelece com o seu povo. E ele diz assim: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É nisso que se baseia a aliança. Ninguém mais vai precisar dizer para seu irmão: conhece o Senhor, porque o próprio Deus habitará no meio de nós, e do menor ao maior todos saberão quem é o Senhor. Todos conhecerão o Senhor. Nós vamos lá para o Evangelho. Jesus, ele está no meio de nós. É o Deus da aliança. É aquele que veio para realizar, para cumprir o desígnio do Pai. Mas nem todo mundo reconheceu Jesus e o aceitou como Messias prometido, como Salvador. Algumas pessoas não foram capazes de viver a aliança com Deus. Outros, sim. Outros aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu único Salvador. Aderiram a Jesus e procuraram caminhar com Ele. Nós temos Maria Santíssima, que aceitou o convite de Deus para se tornar a mãe do Messias. Nós temos João Batista, precursor do Senhor, veio preparar os caminhos para a sua chegada. Nós temos os apóstolos que acolheram o chamado de Jesus, a vocação para se tornarem missionários e missionárias a respeito do reino, anunciando o reino. Tantas mulheres
a serviço de Jesus e dos discípulos, pessoas que abraçaram a aliança. O evangelho que nós ouvimos hoje, ele vem para responder para as pessoas, responder para o povo, quem é Jesus? Revelar a identidade de Jesus para as pessoas. Jesus está na região de Cesareia de Filipe, é uma região pagã, não é uma região habitada por judeus, por seguidores da lei de Moisés. Nessa região pagã, o povo está livre de preconceitos, de ideias erradas a respeito de Jesus, daquela expectativa messiânica dos judeus, de achar que o Messias seria um guerreiro poderoso, alguém do estilo de Davi, que viria para restaurar o reinado de Israel, que viria para derrotar os inimigos, expulsar os invasores da Terra Santa. Então aquele povo ali está livre desse tipo de preconceito, desse tipo de ideologia. Por isso que é ali que Jesus vai fazer essa pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos começam a responder: olha, tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros ainda que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. São respostas boas, mas não são corretas. Nenhuma delas explica realmente quem é Jesus. Nenhuma delas faz compreender de fato quem é Jesus. Por isso Jesus então se volta para os discípulos e pergunta para eles: e para vocês, quem é que eu sou? É a pergunta que Jesus faz aos discípulos, e ele faz essa pergunta para nós hoje também, que somos discípulos dele. Quem é Jesus para nós? A gente precisa começar a pensar, a refletir sobre isso, não é? Quem é Jesus para nós? A gente pode dar muita resposta bonita a respeito de Jesus, que a gente aprendeu em casa com o pai e com a mãe, com o vô, com a avó. A gente pode dar aquelas respostas tradicionais da catequese, que eu aprendi lá no catecismo. Eu posso falar muita coisa bonita de Jesus, mas a resposta a respeito de quem é Jesus para mim, ela precisa partir da minha experiência pessoal com Ele, do meu encontro com Ele. Eu preciso descobrir quem é Jesus na minha vida, e não resposta pronta, não resposta enlatada, não é? Não produto que a gente compra em supermercado que já vem com rótulo. Eu preciso descobrir, a partir da minha experiência pessoal com Jesus, do meu encontro com Ele, da minha amizade, da minha proximidade com Ele, do meu caminhar com Ele, eu preciso ir construindo essa resposta na minha vida. Quer dizer, quem é Jesus para mim? Pedro, impulsivo como sempre, Pedro vai responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro é completa, é verdadeira. Ele diz tudo. Jesus é o Messias. Dizer que Jesus é o Messias é dizer que Jesus é o Salvador, é aquele que Deus prometeu pela boca dos profetas, é aquele que Israel esperava ansiosamente, é o descendente de Davi, é o rei de Israel. Então dizer que Jesus é o Messias é dizer tudo. E dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo, mais ainda. Mas a resposta que Jesus quer não é essa, não é? A resposta que Jesus quer é outra. Quer dizer, com a vida que a gente vai responder quem é Jesus, com o nosso modo de ser, com os valores que nós cultivamos no coração, com aquilo que a gente procura fazer no dia a dia. Aí que eu vou revelando quem é Jesus para mim, se Ele realmente é importante na minha vida ou não, se o meu encontro com Ele determina o meu modo de ser, faz de mim nova criatura, homem novo, mulher nova ou não. Importante a gente pensar nisso, não é? Quer dizer, a resposta que Jesus quer, eu vou dar não com a boca,
não através de conceitos, de ideias, de sentenças prontas, até de argumentos teológicos bonitos, filosóficos, não. Eu vou respondendo quem é Jesus para mim com as minhas atitudes, com a maneira de eu me relacionar com o irmão, com a irmã, dentro de casa, na família, na sociedade. Quer dizer, o meu modo de ser é que revela quem é Jesus para mim. Meu modo de agir, de pensar, de sentir é que vai revelando quem é Jesus para mim, a importância que ele tem na minha vida. Ora, Pedro deu uma resposta bonita, confessou que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vai confessar também quem é Pedro. Vai dizer que Pedro é aquela pedra sobre a qual ele vai edificar a sua igreja. Jesus vai dizer que Pedro respondeu não porque um ser humano revelou a ele essa ciência, esse conhecimento a respeito de Jesus, mas o próprio Pai que está nos céus. Isso é importante para nós, porque descobrir a identidade de Jesus, saber quem é Jesus para mim, me ajuda a descobrir quem sou eu no projeto de Deus. Quer dizer, a identidade de Jesus revela a minha identidade. Descobrir quem sou eu no projeto de Deus só é possível se eu descubro a identidade de Jesus. Quer dizer, quem é Jesus na minha vida. Então é um encontro de identidades, é um encontro de uma revelação. Cristo se revela a nós, se dá a conhecer, mas ao mesmo tempo que eu conheço Cristo, eu também vou me conhecendo. Vou sabendo melhor quem eu sou, a minha vocação, a minha missão nesse mundo, o que Deus espera de mim, né? Então é importante esse encontro da fala de Pedro com a fala de Jesus. Mas apesar disso tudo, as coisas não estão assim tão boas no Evangelho, não. Jesus começa a revelar no Evangelho o mistério da sua paixão. Ele vai dizer que vai ser preso, levado aos tribunais, que vai ser condenado à morte. Dessa maneira é que ele vai salvar a humanidade de seus pecados, através da sua paixão, morte e ressurreição. Mas aí entra de novo Pedro. Pedro não compreende a mensagem de Jesus. Por isso vai chamar Jesus à parte, como que para repreender Jesus. Vai pedir a Jesus que não fale essas coisas. Tomara que isso nunca lhe aconteça, não é? Pedro, que antes foi capaz de dizer quem Jesus é, confessar Jesus como Messias, como Filho do Deus vivo, agora ele dá uma marcha ré, agora ele tem uma recaída. Não é diferente do que acontece conosco. Nós somos pessoas de igreja, de missa dominical, de comunhão frequente, acompanhamos procissão, fazemos festa em honra de Nossa Senhora e de nossos santos. Às vezes parece que a gente caminhou tanto na vida cristã, a gente cresceu tanto, amadureceu tanto, aprendeu tanto, descobriu tanto, conheceu tanto, mas de vez em quando nós temos as nossas recaídas. Nós damos também as nossas marcha-rés. Quer dizer, de vez em quando nós também temos o nosso contra-testemunho, o nosso egoísmo fala mais alto, o nosso pecado, não é? Portanto, nem sempre nossas afirmações a respeito de Jesus, nem sempre o conhecimento que temos dele é suficiente para nos salvar, para nos conservar, nos manter no caminho dele. É preciso mais, é preciso um esforço maior. Por isso Jesus vai dizer para Pedro: afasta de mim Satanás, né? Quando chama Pedro de Satanás, a gente fica preocupado, porque a gente pensa no demônio, pensa no diabo, pensa no capeta, né? Essa palavra Satanás, ela significa pedra de tropeço, não é? Pedro naquele momento estava sendo pedra de tropeço no caminho de Jesus. Pedro queria desviar Jesus do caminho do Pai. E muitas vezes Satanás pode ser qualquer um de nós na vida do irmão, na vida da irmã. Quando nós desviamos a pessoa do caminho de Deus, quando nós não ajudamos a pessoa a conhecer e a trilhar o caminho de Deus, eu posso às vezes agir como Satanás na vida das pessoas.
Então é importante a gente pensar nisso tudo. Quer dizer, Deus vem até nós para estabelecer uma aliança com seu povo. Essa aliança acontece através de Jesus. Jesus é presença, é sinal forte dessa aliança de Deus conosco. Deus é fiel, não é? Jesus mostra isso para nós. Muitas pessoas não aceitam essa aliança, não vivem essa aliança, não são capazes de reconhecer Jesus como Senhor, como Messias, como Salvador. Algumas pessoas às vezes fazem ideias distorcidas a respeito de Jesus, não têm uma ideia clara a respeito dele, quem é ele de verdade. Algumas pessoas podem ter uma ideia até bonita, teológica, filosófica a respeito de Jesus, mas insuficiente, porque a resposta suficiente é aquela que a gente dá com a vida, é aquela que a gente dá com o modo de ser da gente, é aquela que a gente dá com o engajamento da gente na vida da comunidade, com o meu compromisso. É o meu compromisso na comunidade, compromisso assumido com os irmãos e irmãs, o compromisso meu com o projeto do reino é que vai revelando o lugar de Jesus no meu coração, o lugar de Jesus na minha vida, na minha caminhada de fé. Quando nós refletimos sobre Nossa Senhora como modelo de fé e de leiga, comprometida, engajada com o projeto do Pai, a gente pensar nisso, não é? Nem tudo era tão claro para Maria, nem tudo era tão claro para ela. Ela conhecia aquilo que seu povo conhecia as Escrituras, ela conhecia a palavra, ela conhecia a lei. Ela nasceu e foi criada numa família de fé, não é? Mas devagarinho os mistérios de Deus foram se revelando para ela, tudo foi se tornando mais claro para ela, e ela foi dando a Deus a adesão do seu coração, ela foi se abrindo para aquilo que Deus revelava, e ela foi se oferecendo para realizar ou para colaborar na realização do projeto do Pai, participar assim com a sua missão, com a sua vocação, com a sua vida, com o seu compromisso, daquilo que seria a grande missão de seu Filho Jesus, nosso Salvador. A mesma coisa deve acontecer conosco, a exemplo de Maria. Nós não sabemos tudo. Nossos pais nos ajudaram muito, a catequese também nos ajuda muito, mas a gente vai descobrindo muita coisa com o caminhar, é com a vida, é com a história, é com o nosso engajamento nas pastorais, a nossa participação na vida da comunidade, o nosso compromisso com o projeto do reino. E é aí que a gente vai dando a adesão do nosso coração, a gente vai dando o sim da gente a esse projeto do reino. Aí eu vou devagarinho respondendo ao mundo, à sociedade, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Então não se trata de discurso, de sentença ou de alguma fala pronta, mas de algo que a gente vai devagarinho construindo, a gente vai devagarinho adquirindo ao longo da vida, ao longo da experiência da gente. E aí hoje, a missa, a gente rezando pelos idosos da nossa comunidade, a gente pensar justamente nesse testemunho bonito que os idosos nos podem dar na família e na comunidade, os nossos avós, não é? Esse testemunho, pessoas que caminharam, que aprenderam com a própria vida, aprenderam com o compromisso que abraçaram, com a sua fidelidade ao projeto do reino. Essas pessoas são os catequistas que Deus nos dá, os profetas que Deus hoje nos oferece para nos ajudar a trilhar o caminho da fé. Então, agradecer a Deus todos os dias pelos idosos que nós temos, pelos exemplos que eles nos dão, pela sua fidelidade, pela sua constância no Evangelho, por aquilo que eles vão nos ajudando a ser também no dia a dia da comunidade. Que Deus possa sempre abençoar e enriquecer de paz, alegria, saúde a vida de todos os nossos idosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Cantemos o cântico do ofertório. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Dai graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e também salvação vos dar graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor.
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e de vos servir. Recebei, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade como o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico Darcy e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, pelos falecidos, pelos quais celebramos a missa de hoje: Alexandre de Pinho, Maria Terezinha, Mauro Alcides, Mauro Gomes, Virtus Barroso, Paulo Magalhães. Acolhei-nos junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de verdade, vem de verdade, vem de verdade, verdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de verdade, vem de verdade, vem de verdade, verdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem nesta vida para a vida eterna. Amém. Te
Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos fazer hoje, então, o segundo dia da nossa novena, neste dia do idoso, que tem como tema Maria, exemplo de fé e de leiga comprometida. Sejam todos bem-vindos, felizes nos encontramos para o segundo dia da novena em honra a Nossa Senhora do Rosário. Juntos refletiremos sobre Maria, mulher de fé, de confiança, que com o seu sim deu a resposta que o mundo esperava, tornou-se a mãe do Salvador, a mãe de toda a humanidade. Foi a resposta mais comprometedora a assumir o Filho de Deus. Ela se entrega à sua vontade, mesmo diante dos grandes riscos e desafios. Que todos nós sigamos os ensinamentos de Maria, agora e sempre. Amém. Maria já se encontra em nosso meio. Cantemos o hino do Rosário. Senhora do Rosário, de Santa Milagrosa, livrai-nos da cidade, de peregrina pecaminosa, Mãe de Jesus, dai a graça de sofrer, mesmo carregando a minha desejo de ver. Vamos ficar sentados e vamos acompanhar. Assim como Maria, todos nós chamados a exercer nossa missão evangelizadora da igreja e da comunidade. Vencer os preconceitos e discriminações a colocar a serviço. Nosso papel é importante e de grande valia. Deus conta conosco. O mundo necessita de nossa coragem e participação. Diante de uma igreja em saída, precisamos olhar para Maria e ver ela a fortaleza de sua fé. Assumir nosso papel sem perder os valores cristãos. Nossa Senhora do Rosário, abençoai todos os povos oprimidos, perseguidos e marginalizados. Mãe Maria, protegei todos nós, povos errantes, mas caminhantes. Assim, o compromisso de ser um leigo presente e engajado na vida da igreja, atuante na comunidade, dando testemunho de palavra de Deus, palavra da vida, defendendo a vida em todas as circunstâncias, seja solidário com os pobres e necessitados, coloquem-se ao lado daqueles que se sentem ameaçados e frágeis
antes do caminho da justiça, busquem sempre a paz. Com muita alegria, cantemos: Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Elevemos a Deus com toda confiança nossas preces, a oração de nossa igreja aqui reunida. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, fazei-nos portadores do reino de Deus. Dê a cada um de nós ânimo e coragem, ousadia e também leveza. Dai-nos o ardor missionário, que em nossa missão de leigos possamos manifestar a nossa fé aos nossos irmãos e irmãs. Cantemos. Maria, clamamos a vós, lá do céu, rogai a Deus por nós. Nossa Senhora do Rosário, abençoai a nossa paróquia, os nossos sacerdotes, para que sejam iluminados pelo Espírito Santo e anunciem a palavra de Deus com firmeza e sabedoria. Despertai em cada cristão a fé, a esperança e a alegria do Evangelho. Levantamos nossos braços, cantemos. Maria, clamamos a vós, lá do céu, rogai a Deus por nós. Olhai, Senhora do Rosário, por nossa diocese de Guanhães, para que ela continue sempre forte de fé e amor. Que nosso clero saiba anunciar a boa nova, promovendo o crescimento espiritual de todas as famílias. Cantemos bem bonito, levantando os nossos braços. Maria, clamamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por nós. Maria, Mãe do Rosário, abençoai. Mãe do Rosário, abençoai todos os idosos da nossa comunidade, para que eles sejam acolhidos na família e bem tratados pelos cuidadores, que sejam respeitados, protegidos e tenham saúde, paz e proteção, oriunda de teu bondoso coração. Ó Maria, amparai e fortalecei todos eles, para que encontrem no Cristo a força que precisam e nos seus familiares os cuidados necessários. Cantemos a Maria. Maria, clamamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por nós. Senhora do Rosário, abençoai a família da senhora Elce de Pinho Miranda, que recebeu hoje a visita de vossa imagem. Que essa família seja mensageira da palavra de Deus e da ternura de Maria. Cantemos bem bonito. Maria, clamamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por
oportunidade de trabalho para todos aqueles que se encontram desempregados, devolvendo a eles a dignidade do sustento da família. Que a chama da esperança permaneça sempre acesa em nossos corações. Para terminar, toda a igreja bem forte e bem bonito. Maria, amamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por nós. Acolhei, Senhor, em vosso coração misericordioso nossos pedidos, que agora confiantes fazemos chegar até vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, dai a todos os cristãos a graça de compreender a grandiosidade da devoção do Santo Rosário, na qual a recitação da Ave Maria se junta à profunda meditação dos santos mistérios da vida, morte e ressurreição de Jesus, vosso Filho e nosso Redentor. São Domingos, apóstolo do Rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção na recitação do texto, para que, por meio desta devoção a Maria, cheguemos mais depressa a Jesus, e como na batalha de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória em todas as lutas da vida. Por seu Filho Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos novamente um pedacinho do hino a Nossa Senhora do Rosário. Senhora do Rosário, Virgem Santa milagrosa, livrai-nos da cilada, de devida pecaminosa. Mãe de Jesus, dai a graça de sofrer, jurar e cantar nos desejo viver, vivendo a orar, do bendito a salvação, aos pobres pecadores que caírem em tentação. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós. podemos nos assentar para alguns comunicados, alguns avisos. Querido Dom Marcelo, queremos agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza em estar aqui, saindo de tão longe para celebrar conosco nesse segundo dia da nossa novena em honra a Nossa Senhora do Rosário. Que Nossa Senhora do Rosário o fortaleça cada vez mais na sua missão de conduzir bem o povo da Diocese de Araçuaí e também o nosso povo em Anhos,
que tem muito carinho pela pessoa do Senhor. Os nossos agradecimentos, a quem pedimos uma salva de palmas. Queremos chamar neste momento os nossos reis, Jefferson e Eli, para fazer uma pequena entrega de uma lembrancinha, agradecendo a presença do Dom Marcelo aqui no nosso meio. Uma lembrancinha singela em nome de toda a nossa comunidade. Uma lembrancinha da nossa festa, bonita festa do Rosário. O nosso rei e a nossa rainha se dirige até a sacristia para pegar a nossa lembrança a Dom Marcelo. Também agradecer a presença do Padre Elaí, que concelebrou conosco nesse dia, do Padre João, nosso pároco. Muito obrigado, que Deus os ilumine sempre. Uma salva de palmas! Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva todo o povo de Deus aqui reunido! E amanhã, dia 10, sexta-feira, nosso terceiro dia da novena, com o tema Senhora do Rosário, digna de homenagem. É o dia do estudante. Às 6h20 da manhã, na Capela do Rosário, nós teremos o ofício de Nossa Senhora cantado. Às 15 horas, 3 horas da tarde, também na Capela do Rosário, a ladainha de Nossa Senhora. Às 18 horas, Santo Terço das Famílias, em frente à casa da senhora Mirna Lúcia Alves Maciel. Logo após o Santo Terço, a procissão luminosa em direção à Igreja Matriz, onde celebraremos a Santa Missa e o terceiro dia da nossa novena, logo após as nossas barraquinhas. Você que veio hoje, continue com a gente, participe também das nossas barraquinhas. Também continuamos com a nossa rifa, a rifa por apenas R$10. O primeiro prêmio, R$200. O terceiro prêmio, R$300. E o terceiro prêmio, a imagem de Nossa Senhora do Rosário, de 60 centímetros. Você que não adquiriu a nossa rifa, contribua por apenas R$10. A nossa rifa é em prol da reforma do telhado da Igreja do Rosário. Nós não podemos fazer muita coisa, porque a igreja é tombada pelo patrimônio, mas nós vamos fazer todos juntos a parte que nos compete. Colabore com a nossa igreja, colabore com a Igreja do Rosário. Muito obrigado pela